Bom dia, é muito bom estar mais uma vez com os irmãos para estarmos compartilhando aqui a revista e a lição bíblica desse mais um domingo. E nesse domingo aqui estaremos terminando o trimestre com a lição, mais uma lição falando sobre a doutrina de Deus. Hoje vamos colocar e falar que Deus é vida eterna. Ele não é a vida eterna, ele é vida eterna. Porém, antes estaremos aqui só relembrando que na doutrina de Deus nós falamos sobre o Deus Criador, Deus Consolador, não vou estar falando sequência, né? Mas falamos sobre esse Deus Criador, o Deus Consolador, o Deus Onisciente, Onipotente, o Deus que é paciente, o Deus que é santo, que é justo, né? Falamos, né, da grandeza de Deus, e dentro de tudo isso falamos sobre os atributos de Deus também, e com isso tudo foi nos ensinado e aprendemos juntos a importância de entender situações e coisas sobre Deus e também aprendermos como é viver, né? Estudamos, não só questionamos, mas estudamos como é viver em paz e ter Deus nessa paz que nós vivemos na nossa vida e em nossa vida. Então, nós vamos, nessa última lição, falar sobre isso, e as próximas lições estaremos falando sobre o livro que é conhecido como o Evangelho no Antigo Testamento, que é o livro de Isaías. É só abrir um parênteses aqui para falar sobre essa questão de Evangelho no Antigo Testamento, que Jonas também é conhecido como Evangelho no Antigo Testamento, e algumas passagens dos livros proféticos. Isso é só a questão de não estar, que provavelmente não vão estar nas próximas lições, só uma questão para ter abrir um parêntese, um pouquinho mais de conhecimento. Vou estar orando e nós vamos começar a nossa lição nesse momento. Senhor Deus, esteja conosco. Obrigado, Senhor Deus, porque Tu é grande, forte e poderoso, Pai. Sempre tem nos iluminado, Senhor Deus, para que nós possamos estar aqui estudando junto com os nossos irmãos da Tua palavra, Senhor Deus, e nos ensinando também, aprendendo, ensinando, para que nós tenhamos essa capacidade de juntos refletirmos e conseguirmos melhorar a nossa vida, Senhor Deus. Obrigado por isso, em nome de Jesus. Amém. Hoje o textuário da lição é Apocalipse 22:14. Deus é a vida eterna. Então, Apocalipse 22:14, a versão bíblica que eu tenho em minhas mãos, diz o seguinte: Bem-aventurados aqueles que levam as suas vestiduras, Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam o direito da árvore da vida e que entrem na cidade pelas portas. Aqui o texto coloca uma situação maravilhosa. Que feliz é aquele que lava a sua vida, suas vestiduras, no sangue do Cordeiro Pascal, que é Jesus Cristo. E quem faz isso tem entrada pela porta da frente. A questão de metáfora tem a entrada no céu tranquilamente, porque é Jesus que vai, de certa forma, nos proporcionar isso, a cada ser humano. E aqui na lição, colocando Deus como a vida eterna, primeiro eu quero colocar os irmãos, as irmãs, que nossa vida eterna começa quando nós nos tornamos ser vivente. Nós estamos vivendo a eternidade, mas nós temos duas partes da eternidade. A eternidade com essa essência aqui, com esse corpo, e a eternidade pós-morte, que nós vamos também vivê-la. Porém, nós temos duas opções para viver: com Deus em nossas vidas e sem Deus em nossas vidas. E na lição nós vamos falar muito mais um pouco sobre essa pós-vida existente aqui na Terra,
que é a vida no céu, a eternidade lá no céu. Não essa eternidade que estamos vivendo agora aqui. E a lição começa colocando que somente Deus eterno concede a vida eterna. E é dessa vida que, essa existência que nós estamos vivendo, que a lição está falando. Que é a verdade que haverá, a Bíblia fala no julgamento universal, que todos nós teremos quando passarmos desse plano físico para o outro. E é o que fala lá em Apocalipse 20, 15, né, que o texto fala aqui, fora ficarmos os cães, os feiticeiros, os impuros, os assaltantes, os idólatras e todos aqueles que amam a prática da mentira. Esses não vão. Esses não vão. Esses não tem como estar nem no julgamento, que é o que a Bíblia coloca, e coloca que todos os homens estarão sendo dessa forma, passando pela visão. E aqui, para nós crentes, nós vamos passar por uma glorificação plena dele e nele. Nosso corpo será glorificado. Então nós estaremos numa outra vida diferente, de uma forma diferente, uma concepção diferente. Domingo passado, quando teve a assembleia, o culto administrativo, foi interessante que o pastor Paulo Xavier, na devocional que ele fez, ele falou um pouco sobre isso, né? Falou que no céu, uma vez perguntaram para ele se nós iríamos nos reconhecer. Ele disse que sim, porém nós vamos ter o que lá no céu? A mente de Cristo. E essa visão da mente de Cristo nós precisamos buscá-la ter aqui e agora também. Como a visão do céu, nós precisamos tentar ter essa visão do céu aqui e agora também, com a igreja, com os irmãos. Ter a mente de Jesus Cristo. E quando nós temos a mente de Jesus Cristo, nós vamos ver a outra parte da lição que fala sobre a colheita santa, que aí tem lá no Novo Testamento, fala de separação entre o joio e o trigo, que são muito parecidos. Olha só que interessante. Eles são parecidos, não são iguais. E esse é o grande problema. Que algumas pessoas acreditam que ele é igual ao crente, mas não é. Como é o comportamento do crente? Nós sabemos como que é. Tem muitas pessoas que são iguais crentes, mas não são. E provavelmente esse é o problema. Eu queria viver às vezes de aparência. Nós temos que ter muito cuidado com isso, meus irmãos e minhas irmãs. Que a aparência não salva. Parecer com não quer dizer que é. Então, nós temos que ter e buscar referências bíblicas para exatamente ver essa diferença. Porque o alerta dessa questão do joio e do trigo é isso. Nós temos que buscar entender e ver a diferença que existe e precisa ter. Aqui a lição fala também da recompensa dos fiéis, que às vezes nós queremos ter recompensas e nós precisamos entender que as lições falaram atrás aí sobre que é a questão da barganha, que muitas pessoas vêm para a igreja, muitas pessoas fazem coisas boas, achando que se fizer vai ganhar recompensas maravilhosas. A vida do crente não é essa. Não esperando receber nada. É entendendo que ser crente é ser bom, que ter uma vida consagrada é uma vida maravilhosa só por ter a vida consagrada. E aí tem a situação até que fala aqui do texto bíblico, lá onde se encontra, lá em Coríntios, que fala que da visão que as pessoas vão ter uma grande surpresa. E o texto bíblico também, outro que fala que naquele dia muitos receberão um convite que vai ser o seguinte: vinde, benditos de meu Pai, por herança eterna, preparado desde a fundação do mundo. Olha só que coisa maravilhosa. Aí algumas pessoas, mas isso é predestinação, que eu já fui preparado, então já era para mim. Não, não é bem assim, que já era para você, que eu já estava escolhido. Você foi escolhido porque você resolveu se separar.
porque você decidiu caminhar, você decidiu estar junto ao reino de Deus, com Deus no momento. Então você já está sendo recompensado hoje, aqui e agora. A sua recompensa já é agora, você está sendo salvo e já é salvo agora. Não é só depois que morrer. Não é porque você foi escolhido, já estava tudo certinho, preparado, tudo numa caixinha. Não é bem assim que o texto bíblico está colocando. O texto bíblico está colocando que aqueles que resolveram e se converteram, esses são os separados e preparados, e esses são os selados por Jesus Cristo. Né? Então, esses são justificados. E aqui é efetivo, o texto fala sobre efetivação da justiça sobre os ímpios. Que os ímpios, as pessoas que não creem, não querem saber de Deus, eu vou até quebrar o protocolo de ver os textos que estão aqui, mas lá em João no capítulo 3, João fala qual é o problema dos ímpios. Que eles não querem vir para a luz porque as obras deles vão ser vistas. Então eles não querem, não gostam, porque ele vai se sentir apontado, vai se sentir, sabe, como se alguém tivesse, é ele, mas a gente nem fala. Vou colocar uma situação, um exemplo rápido. Uma vez eu estava evangelizando lá em Jaci, Paraná, e entregando folheto, eu entreguei, tinha um senhor sentado numa mesa, e aí eu vi que ele estava com uma garrafa de cerveja, mas mesmo assim, entreguei o folheto. Ele falou, não entregue isso para mim não. Olha o que eu estou fazendo. Eu não falei nada para ele, que ele estava fazendo coisa boa ou ruim. Eu só entreguei o folheto. Só entreguei o folheto para ele e ele falou, olha o que eu estou fazendo. Claro que eu olhei para ele e falei, não, então é para você mesmo. E gastei alguns minutos falando da palavra de Deus para ele naquele lugar ali. Então, se existem situações fundamentais para a nossa fé, e o que é fundamental para a nossa fé é crer em Jesus Cristo, é crer na sua gloriosa palavra e crer na participação dele nessa nossa vida, para que nós possamos entender o que são as obras na vida do crente. Que as obras na vida do crente não é para as pessoas verem. As obras que a Bíblia menciona na vida do crente é você se negar as situações que você gosta até. Que questão das obras no reino são exatamente isso, a questão de servir no reino, falando sobre vida eterna com Deus. Vemos que estar com Deus, irmãos, essa vida eterna com Deus aqui e agora, ela demonstra muito bem como vai ser a vida eterna com Deus pós-morte. Que a vida eterna com Deus pós-morte, a Bíblia menciona lá em Apocalipse, capítulo 22, de 1 a 5, que teremos rua de cristal, né? Vai ser um lugar maravilhoso, acontecerá coisas maravilhosas lá. Porém, esses acontecimentos que parece um lugar perfeito, maravilhoso, tudo maravilhoso, é uma dimensão que não temos como descrever. A Bíblia, em linguagem humana, na verdade, tenta descrever como é o lugar onde que vive Deus, que é um lugar para a nossa visão humana, para o nosso intelecto, é um lugar que não dá para entender direito. Parece um lugar fantasioso e tão maravilhoso que é. Porque também tudo que nós estudamos sobre Deus aqui é a Bíblia na linguagem humana para que o ser humano possa entender. Muitas coisas que tivemos nas nossas lições foi o antropomorfismo, ou seja, colocar a linguagem humana em uma situação do divino. Todas as questões que estudamos, dos pacientes, Deus não precisa ter paciência, Ele é. Ele é e é o supremo regente do universo. Também aqui o texto da lição coloca algo interessante que nos venha aos nossos ouvidos e para as nossas vidas.
que Deus, o Eterno, tem uma palavra eterna. A palavra de Deus eterna é a Bíblia. E essa palavra eterna nós precisamos obedecer. E para obedecer precisamos entender a palavra de temor, que muitas pessoas acreditam e pensam que temor é ter medo. Não é ter medo, é respeitar. E por respeito e por entender, nós vamos seguir. Nós não temos que ter medo, a Bíblia não fala em ter medo. E lá no capítulo 8, verso 15, fala que nós não devemos andar com medo, não. Paulo coloca isso aos romanos. Nós não devemos andar com medo. O crente é exatamente ao contrário, é aquele que não tem medo, principalmente das obras do maligno. E por vezes nós estamos muito mais com medo do que temendo a Deus. Nós ficamos com medo e não com temor. Não respeitamos a palavra. Fazemos para receber prêmios, como eu já coloquei aqui, para parecer bonito na frente dos outros. Nós não precisamos disso. Nós somos quem somos porque amamos quem tememos. E aqui também devemos ser fiel à revelação. Essa palavra revelação, até quando eu li aqui, fiquei meio... Porque existem alguns livros que falam hoje sobre... Hoje não, já há algum tempo atrás, colocando hoje, da década de 90, que já colocava o questionamento do desvelamento divino. Porque revelação, o que vem entender com a palavra revelação? É revelar de novo, vou botar o véu mais uma vez, né? A palavra revelação tem a ver com isso. Tanto é que a gente antigamente levava para um lugar para revelar a foto, né? Para dar a entender, né? Não é para mostrar, não. Revelar é botar o véu de novo. Desvelar é abrir, é mostrar. Tem um livro, Desvelamento Divino, que são vários autores, entre eles o professor Haroldo Heine, Yvonne Heine. Tem a tradução do professor Frank Kruzman, que foi doutor na Universidade Bethel. A Universidade Bethel foi fundada por Martinho Lutero, na Alemanha. Então, é um livro interessante. Está aí uma dica para a gente dar uma lida e ver sobre questões bíblicas. Tá? Esse livro fala exatamente sobre isso. Essa questão do desvelamento, Deus se mostrando para nós, mostrando para o ser humano. E essa palavra desvelada que é a Bíblia, ela precisa estar na nossa vida. Exatamente sobre essa visão, essa questão de obras, nós como crentes precisamos desenvolver a cada dia a visão das obras no nosso dia a dia, no nosso lidar, no nosso tratar com os nossos pais, irmãos, filhos, filhas, com os nossos parentes, cunhado, cunhada, sogro, sogra. A Bíblia, ela é um livro que nos ajuda a ter essa visão de melhor viver. E nós precisamos entender, se desvelar do Espírito Santo de Deus em nossas vidas a cada dia. Nós precisamos entender e ter coragem de viver o desvelar do Espírito Santo em nós. E fechando esse trimestre, a questão da doutrina de Deus, eu gostaria de deixar com o irmão e com a irmã a pergunta: quem é Deus para você? Quem é Deus na sua vida? Que por vezes nós estudamos tanto, mas o que Deus faz na sua vida? Qual é a importância de Deus para você? O Deus, estou falando do Deus eterno, não é o Deus televisão, não é o Deus político bonito, político certo. Eu estou falando do Deus eterno, o Criador, o Pai amoroso que mandou Jesus Cristo. Deus em Jesus Cristo também. Qual a importância dele aqui agora para você? Na mudança da sua vida, nas questões que você precisa fazer. Uma vez um estudante de história, colega lá da Uni, ele começou a falar sobre a Bíblia, perguntar, ele conhecia a Bíblia, estudante de história, e ele falou, mas qual é a diferença? Eu estou falando da Bíblia aqui, eu conheço um pouco, mas eu estou vendo que você fala diferente. Por quê? Qual é a diferença? Eu falei, a diferença é viver, é a experiência com Deus. Essa é a diferença.
arregalou o olho, ficou olhando para mim. Eu falei, a diferença é essa. A experiência que eu tenho de vida e a experiência que você tem, que eu não sei qual que é. Ele continuou com o olho arregalado. Então, a nossa experiência com Deus faz a diferença. Que nós possamos refletir isso. Eu não estou colocando a minha experiência com Deus como o patamar, que não é. Mas estou colocando que você tenha a experiência sua, individual, e busque ter essa experiência a cada dia, para que você possa viver da melhor forma possível. Que nós possamos estar refletindo sobre a palavra de Deus e sobre esse Deus maravilhoso, que a cada dia Ele traz a vida eterna para nós. Que você tenha um bom domingo e um domingo abençoado. Amém. Graça e paz, amados. Neste domingo, quero compartilhar mais um trecho da palavra do Senhor. E esta reflexão, ela se encontra no Evangelho de Marcos, no seu capítulo 1, no seu verso 17 e 18. Abra sua Bíblia e me acompanhe. Diz assim: Disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. O texto que eu acabo de ler, já fiz uma reflexão sobre este texto, sobre outra perspectiva, mas me deparando na minha devocional e na minha leitura, vi uma observação no texto bíblico que achei importante compartilhar com os irmãos, principalmente no que se refere a este texto e também em razão de ser este o domingo do mês de aniversário da igreja. Estamos aí há poucos dias, 12 dias do início das celebrações. Um tempo de louvor, um tempo de gratidão, um tempo de luta. Para chegarmos até aqui, muitas dificuldades, muitas dúvidas, muitos problemas, mas também muitas vitórias, muitas bênçãos, muito do cuidado de Deus nos protegendo e nos sustentando. Chegamos aqui porque Deus assim nos abençoou para chegarmos. E ainda temos muito o que fazer. Mas para fazermos qualquer coisa para o Senhor, precisamos ter compreensão de como devemos fazer, o que devemos fazer e com quem deveremos fazer esta obra do Senhor. O texto que acabo de ler conta o Senhor Jesus caminhando junto ao mar da Galileia, e ele viu Simão e André, que lançavam as redes porque eles eram pescadores. Algo que é muito importante entendermos. Deus não chama desocupados. Deus não chama pessoas que não tenham compromissos. Deus não chama pessoas que já estejam envolvidas em algo. Significa que Deus pode não chamar um desempregado? Pode, Deus pode chamá-lo. Quando eu falo de desocupado, é uma pessoa que não tem compromisso, que não tem comprometimento, que não se envolve.
que quer sossego. Nosso Deus sempre nos chama pessoas que são comprometidas, compromissadas, responsáveis. E eu acredito que você seja uma destas pessoas. Uma pessoa comprometida, uma pessoa responsável, um crente fiel, que está ocupado com seus afazeres semanais de família, cuidar do lar, do trabalho, dos filhos, de outras pessoas que dependem de você. Deus jamais vai chamar alguém que não esteja envolvido em algo, comprometido com algo, porque Deus escolhe homens e mulheres responsáveis para torná-los excelentes. André e Simão estavam trabalhando, eles estavam mexendo nas redes, eles eram pescadores, e para quem conhece os pescadores, as pessoas que trabalham nessa área, não é apenas lançar a rede lá, pegar os peixes e trazer para o mercado. Ao final de cada tarefa, tem que separar os peixes daqueles que são pequenos demais, daqueles que são ideais para o trabalho. E mesmo lá no mar, quando estão pescando, já fazem essa escolha. E quando chegam, colocam tudo separado, arrumam, limpam o barco, lavam o barco, preparam o material, olham a rede para ver que se ela não está rasgada, se ela não está quebrada, para poder consertar, porque aquilo ali é ferramenta de trabalho. Então Deus não chama desocupados. Deus chama homens e mulheres que estão envolvidos com seus afazeres diários para se envolverem com o reino de Deus. E você, meu irmão, você, minha irmã, no dia que aceitou a Cristo, foi convidado para fazer parte deste reino, para oferecer seu tempo, mesmo que tempo pequeno, mas o melhor do seu tempo para servir ao Senhor. E quando nosso Deus nos chama para seu trabalho, para viver a obra, para fazermos o que tem que ser feito, Ele chama aqueles que são comprometidos, compromissados, aqueles que estão cheios de tarefas, porque Ele sabe que estes homens e mulheres são responsáveis e assumem a responsabilidade de fazer a obra. Eles poderiam usar a alegação: Senhor, estamos ocupados, nós trabalhamos com nossos irmãos e com o nosso pai. Não podemos deixá-lo assim à toa, mas o texto bíblico diz que Jesus passa por eles e os vê trabalhando, e a primeira coisa que Jesus diz não é bom dia, como é que você está? Você está livre hoje? Tem um horário para mim? Não. Jesus olha para eles e disse: venham após mim. Os homens e mulheres que são chamados por Deus são homens e mulheres que são convidados a viverem o discipulado. O discípulo é aquele que vai atrás do seu mestre, que procura saber o que ele está fazendo. Não é aquele que frequenta a igreja ou o grupo religioso para uma prática religiosa. Quando Jesus nos chama para andar nos passos dele. Ele é o mestre, nós somos os discípulos. Onde Jesus estiver atuando, precisamos estar atuando juntos. Porque nós somos definidos não pela igreja na qual congregamos, mas pelo Senhor que temos em nossas vidas. É aquele que governa as nossas escolhas, as nossas atitudes. Jesus olhou para Simão e André e olha para você hoje e diz: vem, siga-me, seja meu discípulo, seja minha discípula, ande após mim, siga nos meus passos. E na sequência da frase de Jesus, ali no verso 16, ele diz: eu vos farei pescadores de homens. Veja, Jesus não nos convida para descansar, ele nos convida para trabalhar, ele nos convida para fazer a diferença na vida dos outros. Ele nos convida para sermos instrumentos em suas mãos. Estendendo a mão, mostrando o caminho, corrigindo o que tem que ser corrigido, mostrando o melhor. Eu e você somos convidados pelo Senhor para, através do chamado de Jesus, sermos treinados por Jesus Cristo.
O discípulo vai atrás e o discípulo faz o que o seu mestre instrui. É por esta razão que existe escola bíblica dominical. Não para você ficar vendo, mas para você ficar aplicando o que tem aprendido. É por isso que existem as organizações da igreja, não para você ficar tendo notícias, por exemplo, dos missionários, mas para o seu coração se incendiar para ser um missionário, para ser uma missionária, por onde quer que você esteja. E seu lar é o seu campo missionário, se há alguém que ainda não conhece a Jesus. Jesus nos chama, nós ocupados com tarefas do dia a dia, venham após mim, sejam meus discípulos, e eu vou fazer vocês serem pescadores de homens. Aquilo que vocês produzirem vão tirar pessoas do fundo do lodo do pecado para a vida eterna. Porque Cristo Jesus nos capacita para podermos dizer isso às pessoas. E elas nos ouvem, elas acreditam e elas começam a desejar ter o mesmo Jesus que nós temos. Amado irmão, neste domingo pela manhã, eu apelo ao seu coração a entender que você não está aí para ficar vendo, mas você está nesta vida para vivê-la e vivê-la com Cristo. Cristo Jesus lhe deu uma oportunidade de ir após ele e, através da voz dele, do ensino dele, da instrução dele, levar outras pessoas a também conhecerem a Jesus. Amado, nós estamos aí há poucos dias da celebração do aniversário. Ponha-se em posição para servir o reino, servir a Jesus. Talvez alguns digam, estejam talvez até pensando, mas pastor, vou ter que me dedicar a trabalhar para pessoas até que não estão me ajudando, mas você não está trabalhando e nem trabalhará para as pessoas, você o fará para Jesus Cristo. Davi se perguntou, o que farei eu pelos benefícios que o Senhor me tem dado? O que fará você pelas bênçãos que Deus lhe tem dado todos os dias? Como você retribuirá? Tenho certeza que Jesus espera que você dê fruto e o seu fruto permaneça. E o seu fruto está mais ligado a anunciar a outros da graça de Cristo Jesus do que ficar em casa esperando as coisas acontecerem. Já é tempo de pôr a mão no arado e não olhar para trás. Porque aquele que está à nossa frente tem nos abençoado e tem nos protegido. Temos que ter como trabalhadores os cuidados necessários para viver esta vida. E Deus tem abençoado a todos que têm tido cuidado. Muito cuidado. Zelo, dedicação. Deus tem cuidado de nós a cada momento. Em terceiro lugar, quando Jesus Cristo chamou aqueles homens para fazer parte deste grupo tão seleto que o acompanha, chamando-os para serem seus discípulos, chamando-os para viverem a vida com Ele, com Cristo, aprendendo, pois Ele nos fará pescadores de homens, Ele também nos ensina que há um esforço da nossa parte. Ganhar pessoas para Cristo é esforço, é dedicação. Ele nos faz ser pescadores de homens, mas somos nós que executamos estas regras para estes homens e mulheres pescados venham para Cristo. É através do seu testemunho, através da sua oração, é através da sua palavra, a partir da palavra de Deus, é através da sua visita àquele irmão, àquela pessoa, àquele indivíduo que precisa conhecer a Jesus Cristo. Tem muitos crentes se encontrando com Deus em oração, pedindo para Deus fazer o milagre. E Deus está dizendo o tempo todo, você é o meu milagre. Eu já te chamei, eu já te instruí,
eu já te treinei, agora você deve ir e dizer a eles o quanto eu os amo. Você não precisa convencer as pessoas, você só tem que dizer às pessoas que Cristo os ama e deixe o Espírito Santo fazer o convencimento. Nosso papel é um papel importantíssimo nas mãos de Deus e não podemos perder a oportunidade que Deus está nos dando. Então esforce-se, levante mais cedo da cama, venha mais vezes à igreja, ore mais tempo, gaste mais tempo em oração, leia a Bíblia com insistência, repita até entendê-la. Comece com uma frase dizendo àquela pessoa que você gostaria que Cristo Jesus alcançasse, dizendo: olha, Jesus me salvou. E no outro encontro, Jesus me salvou e também quer te salvar. E Jesus me salvou porque eu sou pecador. A cada dia uma frase diferente. E deixe o Espírito Santo trabalhar, mas esforce-se, dedique-se, dê o seu melhor. Assim como um pescador que fica às vezes a madrugada inteira, até amanhã na lida, pescando, traz os peixes no barco com muito esforço, ele os puxa da água para dentro do barco. Não é fácil. E depois ele tem que voltar até a margem, tirar do barco, colocar na bancada, fazer as escolhas, separar, vender, negociar. É esforço. Deus te abençoa com a produção do trabalho, mas é você e eu que temos que nos dedicar para que este trabalho seja visto. Estamos fazendo 100 anos. E precisamos continuar fazendo a diferença nesta cidade. Ela precisa de Jesus Cristo. E eu e você fomos chamados por Deus para fazer esta diferença. Não podemos apenas olhar, precisamos nos esforçar. Por fim, Jesus olha para aqueles homens, diz tudo isso, e ao final, o que eles fazem no verso 18? Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Algo que você precisa ter em sua mente. Deixe seus interesses pessoais em segundo plano. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O nosso Deus já nos deu o plano, o projeto que devemos fazer. Cada um de nós sabe, se não fazemos, é porque somos desobedientes. Estamos aí a comemorar o centenário. Temos ainda muito o que fazer. E depois que terminar a programação, ainda haverá muito mais, porque a obra continua. Então, priorize o seu relacionamento, o seu comprometimento, o seu compromisso com o Senhor. Aqueles homens ouviram o chamado do Mestre, se tornaram discípulos, começaram a aprender com Jesus, se esforçaram para poder executar aquela obra. Por que razão? Porque eles imediatamente deixaram tudo de lado. Nada mais importava. Quando aprendemos que nada mais importa do que o reino de Deus nas nossas vidas, descobrimos outras maravilhas ainda maiores. Deixe o Senhor ser a prioridade no seu coração. Deixe o Senhor ser a prioridade na sua vida pessoal. E sabe o que vai acontecer? Você vai ver coisas que decepcionam e até magoam o seu coração, mas você sempre vai parar para pensar e dizer: eu estou aqui por causa do meu Senhor, e é por causa dele que estou fazendo esta obra. Ele me chamou para fazer isto. Se você está fazendo o que o Senhor mandou, não é a opinião, a observação e o pensamento do outro que deve conduzir as suas atitudes, mas o que o Senhor Jesus lhe instruiu. Mas, se você não está fazendo a vontade do Senhor e você foi repreendido,
Então está na hora de reavaliar as suas escolhas, porque quando Jesus é Senhor dos meus atos, eu caminho em paz. O Senhor Jesus está dizendo a você nesta manhã: venha, siga-me, e eu vou fazer você pescador de homens, de pessoas. Ao ouvir isto, coloque as demais coisas em segundo plano e você verá a vontade de Deus na sua vida de maneira muito clara. Que Deus abençoe você neste domingo e que juntos possamos estar à noite, celebrando mais um culto de louvor e também a ceia do Senhor. Vamos estar juntos às 7 horas no templo, adorando ao Senhor. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Querido Pai, lhe agradeço por esta manhã e a oportunidade de ler a sua palavra e saber que o Senhor nos tem convidado para, como discípulos, ir após o Senhor. Lhe agradeço. Peço que o Senhor nos dê, a cada momento, a capacidade de aprender, entender e praticar a tua vontade para que possamos ser estes pescadores de pessoas que precisam ser alcançadas pelo Senhor. Perdoa as nossas falhas, nos dê um dia de paz. Cuida de cada um de nós lhe pedimos no nome de Jesus. Amém. Até a noite. Deus os abençoe.